Que bom esse tempo de louvor e adoração ao Senhor. Que bom. Quantos não estavam ontem aqui? Por favor, levante a mão. Quantos não estavam ontem? Bastante gente. Muito bem. Onde é que vocês estavam, irmãos? Assistindo através do YouTube, do Facebook, não é? Trabalhando. Teve alguém que disse trabalhando, né? Que bom. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto. Ontem eu apresentei esse livro aqui, não é? 104 erros que um casal não pode cometer. E se você não compra, se você comete 105 erros. Então seria interessante você comprar. Eu vou falar hoje sobre 7 erros que muitos casais cometem e, consequentemente, prejudica a família. 7 erros que muitos casais cometem. Nós vamos ler um texto na Bíblia. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, verso 17. Gênesis capítulo 2, verso 18. Gênesis 2, 18. Vamos ler a palavra do Senhor. Como tem bastante gente que não veio ontem, eu sou casado com a Rosemary. Fique em pé, Rosemary, para todos. Essa é a Rosemary, com a qual eu sou casado há 34 anos. E desta relação de 34 anos nasceram 2 filhos biológicos, não é? A Letícia e o Douglas, e nós adotamos o Pedro, com 24 horas de nascido. E a Letícia casou com o Felipe, o Douglas casou com a Valéria, e eles nos deram 3 netos. O Douglas 2, a Letícia 1 neto. E nós temos 3 netinhos, a Luísa, o Davi e o Joaquim. E nossa família não é uma família perfeita, mas é uma família feliz e é uma família abençoada. Nós somos casados há 34 anos, como eu disse. Também não formamos um casal perfeito. Nós somos felizes e abençoados por Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis 2 e 18. A palavra do Senhor diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Repete comigo. Não é bom que o homem esteja só. Pergunto, o homem estava só, sim ou não? Aqui, o homem estava só, sim ou não? Quem acha que o homem estava só? Levante a mão. Quem acha que o homem não estava só? Levante a mão. Quem não acha nada? Levante a mão. Mas como assim? Se Deus está dizendo que ele estava só. Não é bom que o homem esteja só. O homem estava só, sim ou não? Sim. Aonde estava Deus? Então vou perguntar de novo. O homem estava só, sim ou não? Mas por que Deus disse que estava? Em que sentido o homem estava só? Em que sentido o homem estava só? Deus estava lá, sim ou não? Sim. Os animais estavam lá, sim ou não? Sim. Agora, quem não estava lá? Olha como vocês são importantes. Sabe o que Deus disse? Quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só, sabe o que ele estava dizendo? Eu não sou o suficiente. Olha só, eu não sou suficiente nesse aspecto para o homem. Sabe por quê? Porque quando Deus fez o homem, Deus colocou no homem necessidades que só seriam supridas com a presença da mulher. E Deus não espiritualiza o que não dá para ser espiritualizado. Por exemplo, o homem é o único animal que fala. Presta atenção. De todos os animais criados,
O homem é um único ser falante. A arara é linda, mas não fala. O leopardo é maravilhoso, mas não fala. O pavão, tirando os pés, é maravilhoso, mas não fala também. Macaco não fala. O leão não fala. Apesar da sua força, o leão não fala, a girafa não fala. Os peixes não falam. O homem é o único ser com o dom da fala. Agora pergunto, falar com quem, se ele está só? Falar com quem? Preste atenção. Falar com quem? E é interessante que Deus deu uma tarefa complicada para Adão. Colocar o nome em todos os animais. E ele percebeu que todos tinham a fêmea. Era macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea. Ele acabou ficando meio com inveja. Porque quando ele olha para ele, macho, cadê ela? Aí Deus passando, e olha só, gente, isso é interessante a gente refletir sobre isso. Quem plantou o jardim? O próprio Deus. Quem plantou o jardim? Se você acha, por exemplo, eu fui visitar aqui um parque que tem jardins dentro, como é que chama lá mesmo? Albureto. Isso, esse aí, eu fui lá. Eu e minha esposa, lindo, mas se você não foi ainda, deveria tirar um dia para ir. Maravilhoso. Eu gosto muito de plantas, eu gosto muito de verde, eu gosto muito de água. Então nós passamos um tempão contemplando aquela beleza. Se esse jardim é bonito, dá para imaginar o Éden? O Éden, gente, era algo assim, talvez indescritível. Indescritível. Aí Deus planta o jardim e coloca o homem lá, sozinho. E a Bíblia diz que Deus passava por lá na viração do dia. Todos os dias Deus passava lá para trocar uma ideia com Adão. Esse homem precisava de mais alguma coisa, sim ou não? Acho que Deus pensou, você está muito feliz, Adão. Vou criar mulher Você está muito alegre, Adão, você está muito feliz, certo? Muito bem. Esse homem precisava de mais alguma coisa? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Preste atenção. Eu já fiquei em lugares interessantes. Eu tive já o privilégio de viajar por muitos lugares do mundo e eu já fiquei em muitos lugares interessantes. Um dos lugares interessantes que eu fiquei no Brasil há alguns anos atrás foi num hotel no meio da floresta amazônica. E eu fiquei lá uns 7 dias. Primeiro dia maravilhoso, segundo dia mais ou menos, terceiro dia começou a ficar estranho, quarto dia já não vi a hora de voltar para casa. Sabe por quê? Porque apesar da beleza da Amazônia, apesar do conforto do hotel, eu estava sozinho. Sozinho, até o Éden perde a graça. Presta atenção. Sozinho, até o Éden perde a graça. Agora, qual é o grande problema? Primeiro erro que se comete. Primeiro erro que a maioria dos casais cometem. Estar perto, mas não estar presente. Estar perto, mas não estar presente. Estar em casa não significa estar presente. Estar ao lado não significa estar presente. Estar aqui não significa estar aqui. Eu ouvi um livro recentemente, eu gosto muito de ouvir livros. Então eu ouvi um livro recentemente, que o título é O Poder do Agora. O Poder do Agora. Interessante, o poder do agora. E o autor explica algo que a gente deveria refletir sobre. Tudo acontece no agora. Já parou para pensar? Você já parou para pensar que o passado não existe? Por quê? Passou. Você já parou para pensar que o futuro não existe? Porque quando você chegar lá, é presente.
Então, de certa forma, o futuro não existe. O que existe é o presente. Porque quando você chegar lá no futuro, é presente. Percebe? Agora, eu estou falando numa perspectiva. Em outra perspectiva, o passado existe e o futuro existe. Mas as coisas acontecem no passado ou no futuro ou no presente? No presente. Agora, o grande problema é que muitas vezes nós vivemos no passado. Qual é o resultado? Depressão. Muitas vezes nós vivemos no futuro. Qual é o resultado? Ansiedade. Agora, presta atenção. E quando você não sabe lidar com o presente, qual é o resultado? Estresse. Nós precisamos, então, compreender que a saúde está no equilíbrio. O passado deve ser visitado pedagogicamente. O futuro deve ser visitado para um planejamento inteligente. Mas você tem que viver o presente. Agora, você tem que estar presente. Aí é o grande desafio. Estar presente. Por exemplo, eu estou ministrando aqui, tem alguns que não estão aqui. Você não consegue, muitas vezes, estar presente. Você precisa estar presente. Vamos supor, eu estava lá no jardim, eu e minha esposa lá no jardim. Então, eu preciso estar presente. E como é que eu estou presente? Quando eu sinto o cheiro da planta. Quando eu sinto a brisa tocando minha pele. Quando eu sou capaz de descrever a sensação que eu estou sentindo, porque eu estou presente. Eu ouvi falar de uma modelo que ela foi visitar um lugar muito bonito e ela tirou em 2 dias, tipo assim, 10, 20 mil fotos. Pergunto, ela viveu o presente? Não, ela passou tirando foto. Esse é o grande problema. Muitas vezes, nós estamos, mas não estamos. Então, estar perto não significa estar presente. E hoje, o nosso grande desafio se chama redes sociais, que nos roubam do outro, que nos roubam da família, e que nos roubam de nós mesmos, porque, de repente, nós estamos perto, mas não estamos presentes, porque a gente não percebe nem o cheiro do perfume do outro. Você percebeu? Não, não percebi. Você notou? Não, não notei. Você se deu conta de... Não. Por quê? Porque não estava presente. Por exemplo, por que a maioria dos maridos pedem para a esposa repetir o que elas dizem? Porque não estão presentes. Esse é o nosso grande desafio. Presta atenção. Adão estava perto de Eva quando Eva foi enganada pela serpente? Sim ou não? Hã? Vou perguntar de novo, presta atenção, você tem que ler a Bíblia atenciosamente. Adão estava perto de Eva quando Eva foi enganada pela serpente? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Estava perto. Lê lá capítulo 3. Estava tão perto que ela pegou a fruta e deu para ele assim, ó. Agora, ele estava presente, sim ou não? Ele estava presente, sim ou não? Ele estava perto, mas ele não estava presente. Porque quando você está presente, você percebe o que está acontecendo ao lado. Por que tem filho que se sente órfão com o pai em casa? Porque o pai não está presente. Por que tem esposa que se sente viúva com o marido ao lado? Porque o marido não está presente. Por que tem marido que se sente viúvo com a esposa ao lado? Porque a esposa não está presente. Esse é o nosso grande desafio. E esse talvez seja um erro que nós estamos cometendo, de estar perto, mas não estar presente. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea para estar presente. Olha, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companhia. A palavra companhia vem do latim.
que a ideia, são duas palavras juntas, que é comer pão. A ideia é comer pão juntos. A ideia é juntos à mesa. Essa é a ideia de companheiro, de companhia. Então nós precisamos entender isso. Não é bom que o homem esteja só. Agora, o que adianta casar para viver uma solidão a dois? E esta é a pior solidão que existe, quando você está entre pessoas se sentindo só. Segundo erro, abra sua Bíblia em Provérbios 18 e 21. Então, primeiro erro, estar perto, mas não estar presente. Segundo erro, Provérbios 18 e 21. Provérbios 18 e 21. Depois, vamos ler Tiago, capítulo 1, verso 19, tá? Primeiro, vamos ler Provérbios 18 e 21. A palavra do Senhor diz assim em Provérbios 18 e 21. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Tiago, capítulo 1, verso de número 19. Sabem isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Diga, pronto para ouvir. Tardio para falar. Tardio para se irar. Então, Tiago está dizendo, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Segundo erro que a maioria dos casais cometem, não valorizar a prática do diálogo inteligente. Não valorizar a prática do diálogo inteligente. Existem dois tipos de comunicação. A que gera uma psicologia de morte e a que gera uma psicologia de vida. A morte e a vida estão no poder da língua. Um tipo de comunicação gera uma psicologia de morte. Outro tipo de comunicação gera uma psicologia de vida. Essa que mata, desconecta. Essa que gera vida, conecta. E o poder da comunicação está na conexão. Todos se comunicam, disse John Maxwell, poucos se conectam. Todos se comunicam, poucos se conectam. Por exemplo, é muito complicado se conectar aos adolescentes. A fase da adolescência talvez seja, eu quero crer que sim, que é, a fase mais complexa na vida de uma pessoa, na vida do indivíduo. A fase das indefinições, a fase das incertezas, a fase das crises entre gerações. Presta atenção, o adolescente, na maioria das vezes, pensa que sabe mais do que sabe. Na maioria das vezes, os adolescentes acham que os pais não sabem nada. A maioria dos adolescentes pensa que os pais estão atrasadíssimos. E eles ouvem os amigos, menos os pais. Ouve a turma, menos os pais. E se conectar aos adolescentes é um desafio. É um desafio. Muitos pais perdem os filhos na adolescência por falta de habilidade para se conectar a eles. Se conectar a eles. Agora, preste atenção, se conectar não é tão simples, porque exige assim uma habilidade e um pouco de técnica também, certo? Quando é que eu me
comunico melhor quando eu faço o outro se sentir a pessoa mais importante do planeta. E para isso você precisa estar presente e ouvindo de verdade. E quando é que o outro percebe que eu estou presente e ouvindo de verdade? Quando eu sou capaz de repetir 3 minutos depois tudo o que o outro disse, do jeito que foi dito. Aí sim, significa que eu estou presente. Agora, preste atenção. Você nunca vai se conectar sem que faça a pessoa se sentir a pessoa mais importante do universo. Barack Obama, quando presidente, recebeu uma jornalista para conversar com ele. E essa jornalista perguntou para ele assim: presidente, hoje, nesse momento, quem é a pessoa mais importante para você? Quem é a pessoa mais importante para você? A resposta dele foi: você. Nesse momento, aqui, é a pessoa mais importante. Sabe por quê? A pessoa mais importante é aquela que está na sua frente, falando com você. Essa é a pessoa mais importante. Quando o seu filho, quando a sua filha percebe que você se desliga de tudo e diz: pode falar, minha filha, que eu estou presente e te ouvindo, ela se sente muito importante. Aí acontece a conexão. E quando há conexão, você pode falar, então, o que precisa ser dito. O grande problema é que nós não nos conectamos. Por exemplo, você sabia que nós precisamos usar suavizadores para se conectar? Suavizadores para se conectar. É o efeito sanduíche. Primeiro você elogia, abraça, reconhece, fala da importância. Aí você aplica a palavra de correção e sempre você termina reconhecendo o valor da pessoa. Aí sim você começa, então, a ser eficiente e eficaz no seu sistema de comunicação e processo de comunicação e no diálogo inteligente. A pergunta que fica aqui hoje é a seguinte: você está gerando uma psicologia de vida ou gerando uma psicologia de morte ao se comunicar e dialogar dentro da sua casa? E escute isso. A morte do diálogo, ou seja, o divórcio, sempre é precedido pela morte do diálogo. O divórcio é sempre precedido pela morte do diálogo. Antes que um casamento acabe, acaba o diálogo. Antes que um casamento acabe, acaba a comunicação. Os canais de comunicação ficam obstruídos. E quando isso acontece, é fatal. Por isso, os casais devem corrigir esse erro. Se a comunicação é a chave para tudo, nós deveríamos estudar mais, pesquisar mais, ouvir mais sobre isso. Terceiro erro. A palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 6, verso 2. Efésios capítulo 6, verso 2. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quem quer ter vida longa e vida próspera aqui? Levante a mão. Bem alto assim, bem alto assim. Vocês não querem ir para o céu hoje? O céu é maravilhoso, mas ninguém quer ir para lá antes da hora, não é verdade? Eu costumo dizer que a morte é uma fila. Cada um tem o seu número e a fila está andando. E a única fila que ninguém se estressa quando o outro passa na frente. Inclusive, o meu lugar está disponível. Se você quiser ir na minha frente, fica à vontade, certo? Repete comigo: honra. Só as mulheres.
Só os homens. Eu costumo dizer que prosperidade não é um pacote que Deus joga no nosso quintal, de tanto a gente declarar e orar apenas. Prosperidade é um caminho que se constrói praticando princípios. Vou repetir, prosperidade é um caminho que se constrói praticando princípios. Se você quer que a sua família seja próspera, ensine a todos sobre a cultura da honra. Preste atenção nisso. Ensine a todos a cultura da honra. Honrar precisa ser um estilo de vida. Honrar precisa ser um estilo de vida. Repete comigo. Honrar é reconhecer o valor do outro. Outra vez. Honrar é reconhecer o valor do outro. Pode ser um mendigo. Há valor dentro dele. Pode ser uma prostituta, há valor dentro dela. Pode ser uma criança, há valor dentro desta pessoa. Eis a razão porque Jesus honrava a todos. É interessante que na época de Jesus, mulher não tinha valor. Porque naquela época, tudo que se pensava em guerra. Se pensava em recurso. Então, homem, guerreiro, homem gera recurso. Mulher não, criança não. Mendigo não, viúva pior ainda. Então, preste atenção que viúva, mulher, criança, dentro daquela realidade cultural, não tinha o valor que um homem tinha. Por isso, a criança, infelizmente, naquela época, não tinha valor. Porque não gerava recursos, não dá para enviar para a guerra. Jesus, para uma reunião, quando os discípulos queriam impedir que as crianças se aproximassem, Jesus pega uma criança no colo, honra esta criança e diz que das tais é o reino dos céus, que da boca dos pequeninos é que sai o mais perfeito louvor. Jesus reconhece o valor de uma criança. Jesus para falar com uma mulher com um caráter duvidoso lá na beira do poço de Jacó em Samaria, porque ele enxerga valor na mulher, ele honra esta mulher. Jesus para ouvir o clamor de um mendigo lá em Jericó, que grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus não só para, mas manda que os discípulos tragam o rapaz até a sua presença, e Jesus honra aquele homem. Jesus olha para Zaqueu, sendo ele um publicano, um corrupto, um imoral, e Jesus se oferece para ir em sua casa, porque lá tinha uma grande obra para ser feita de libertação, e Jesus honra o homem indo se hospedar na casa dele, porque apesar de ele estar como estava, havia valor dentro de Zaqueu. Honrar significa enxergar o valor do outro, enxergar valor no outro. Agora preste atenção. Se eu pego outro dia, um irmão me mostrou uma foto de uma pedra que a empresa dele possui. Eu esqueci o nome dessa pedra, mas é uma pedra turmalina. Desse tamanho assim. Sabe quanto vale aquela pedra? 22 milhões de dólares. Agora preste atenção. Você acha, vamos supor que esse irmão precisa fazer uma viagem missionária pela Ásia de 6 meses e deixa essa pedra comigo. Você acha que eu vou usar essa pedra para escorar a porta da cozinha? Sim ou não? Você acha que eu vou pegar essa pedra e dar para a Luísa, minha neta, meu netinho Joaquim, o Davi brincar em casa? Sim ou não? Essa pedra tem que ficar onde? Que tipo de tratamento se dá para uma pedra
custa 22 milhões de dólares. Que tipo de tratamento? Repete comigo. Especial. Diga, tratamento especial. Outra vez, tratamento especial. Tratamento especial. Você vale mais do que uma pedra de turmalina? Sua esposa vale mais do que isso? Seu marido vale mais do que isso? Vocês querem ver como a gente muitas vezes não leva a sério algumas coisas? Outro dia eu ouvi falar que o Cristiano Ronaldo, aquele jogador famoso lá de Portugal, comprou um carro por $1,5 milhão de dólares, ou 2 milhões de dólares, muito caro. Você acha que se você tivesse um carro desse, você pararia em qualquer posto e mandaria colocar qualquer combustível, sim ou não? Tudo que você fizesse nesse carro seria o melhor, sim ou não? O melhor óleo, melhor água, o melhor combustível, sim ou não? Agora, quanto vale o seu corpo, sua saúde? Quanto você vale? Você vale mais do que 2 milhões de dólares? E por que você come muitas vezes o que não deveria comer? Quem toma refrigerante aqui? Levante a mão assim, bem alto, bem alto. É a mesma coisa do que você estivesse colocando a pior gasolina numa Ferrari. Quem é que gosta de comer muito assim, por exemplo, coxinha? Levante a mão assim, por favor. Meu Deus, meu Deus. E às vezes é coxinha de 5 dias ainda. Presta atenção. Muitas vezes nós colocamos no nosso corpo o pior combustível, porque não reconhecemos o seu valor. A gente precisa honrar o próprio corpo. Honrar o próprio corpo. Honrar é reconhecer o valor. Por exemplo, quantos de vocês acham que a sogra é importante, tem valor? Levante a mão bem alta, se for, bem alto, bem alto. Agora, por que a sua sogra tem muito valor? Por que a sua sogra tem muito valor? Olhe para cá, por favor. Faz sentido a Rose dizer para mim assim, te amo, mas odeio tua mãe? Faz sentido sim ou não? Faz sentido eu dizer assim para a Rose, ó, eu te amo, mas odeio a sua mãe? Faz sentido sim ou não? Por quê? Presta atenção. Tem uma frase que eu lancei no Brasil e todo mundo cita e não diz a fonte. Mas quando você ouvir, saiba que foi eu que falei essa frase pela primeira vez. Quem não sabe honrar a sogra, cospe no útero que gerou o amor da sua vida. Se a sua sogra não tivesse feito mais nada, ela fez o que deveria ter feito sua mulher. Ela fez o que deveria ter feito seu marido. Eu acho interessante. Gente, tem coisa que não é da minha cabeça. Presta atenção. Quanto custa um filho? Por exemplo, o meu filho Douglas foi tratado assim como príncipe. Só estudou em escola particular e evangélica. Veio para os Estados Unidos, fez high school aqui. Conhece a cultura americana, fala inglês fluente. Voltou para o Brasil, fez psicologia. Depois fez no melhor instituto coaching. Aí, saudável, bonitão, inteligente, pronto. Aí aparece a Valéria. Não pagou nada. Não investiu nada. Pegou, pronto. Pergunto, não tem que passar a vida beijando a minha mão? Não tem que passar a vida me dando presente? Não tem que passar a vida honrando a Rose, minha esposa?
Não tem que passar a vida dizendo te amo, te amo, te amo, te amo. Por incrível que pareça, tem mulher que 3 meses depois de casada diz: odeio tua mãe, não suporto o teu pai, seus irmãos são malas sem alça, não quero ninguém aqui em casa. Como? Dá vontade de tirar a cinta. Tá, vem aqui. Vou te ensinar a ser grata. Vou te ensinar o que significa honra. Vou te ensinar como não se cospe num prato que se come, porque amanhã talvez usaremos outra vez esse prato. Algumas pessoas não avançam na vida porque não entenderam que honra é um princípio. E a Bíblia não diz para honrar o outro se o outro for 10. Não. Não tem a ver com o outro, tem a ver com o princípio. Presta atenção. Por que Jesus lavou os pés de Judas, pô? Sabendo que Judas era Judas? Honra. Presta atenção. Amados, quando a gente começa a praticar a cultura da honra, Deus nos leva para uma outra estação que os outros não conhecem. Quando a gente começa a praticar a cultura da honra, Deus nos leva para uma outra fase que os outros estúpidos não conhecem. Quando a gente começa a praticar o princípio da honra, Deus nos leva para um outro nível. E aí os outros ficam assim: por que ele e não eu? Por que ela e não eu? Pratica os mesmos princípios que o outro está praticando. Ei, psiu. Essa coisa de desonra é de gente que não conheceu o Evangelho como o Evangelho é. Essa coisa de desonra é de gente que nunca entendeu a cultura do reino. Porque a cultura do reino de Deus é a cultura da honra. Saul passou a vida tentando matar Davi. Davi nunca desonrou Saul. Pelo contrário, um dia Davi perguntou: tem alguém vivo da casa de Saul? Responderam: tem Mefibosete, neto de Saul, filho de Jonatas. Eu quero honrar Jonatas, honrando Mefibosete. E por tabela, vou honrar Saul também, porque é neto desse cara. Ninguém perde quando honra até os inimigos. Esses dias um cara que me colocou na justiça, porque foi meu funcionário, mas eu ganhei a causa, porque ele estava errado. E aí um dia, eu estava numa feira, ele me encontrou: ô pastorzão, quero te pedir perdão. Eu fui um estúpido em fazer aquilo com você. Está perdoado, meu irmão. Está perdoado. Aí, semana retrasada, ele estava passando por uma rodovia, assim, que atravessa a nossa cidade. Ele me ligou: pastorzão, você está no escritório? Eu falei: estou. Posso passar aí e te dar um abraço? Eu falei: claro, passa aí. Aí ele foi: senta aí no meu escritório, vou te mostrar o meu prédio. Eu mostrei o prédio do escritório novo para ele. Vamos tomar um café. Tomamos um café junto. Quer pão? Quer mais alguma coisa? Talvez ele não entendeu nada. Como é que pode? Eu levei esse cara para a justiça. Tentei prejudicá-lo. Ele não só me perdoou, mas recebeu no seu escritório, está mostrando o prédio para mim, tomou café comigo, e ele me perguntou: posso trazer a minha esposa para você abençoá-la junto com os meus filhos? Pode trazer. A Bíblia diz assim, ó: vença o mal com o bem, porque quem faz isso amontoa brasas acesas na cabeça do outro,
Isso fica assim, ó. Morre o inimigo e nasce um irmão em Cristo Jesus. É assim que se vê. O erro de alguns casais é não dar a importância devida, tratando a família do outro com honra. Honrar pai e mãe é plantar uma semente que garante vida longa e vida próspera. Quando eu trato bem a minha sogra, estou dizendo para minha esposa o quanto eu a amo. Quando eu honro a família da minha esposa, estou dizendo para ela quanto eu estou honrando ela. Porque honrar a família do outro é honrar o outro. Quando a minha esposa... É interessante que eu prometi para minha mãe: mãe, quando a senhora fizer 80 anos, eu vou fazer uma festa de aniversário que a senhora nunca teve na vida. Vai ser a festa, mãe. Aí eu falo a minha esposa que corre atrás. Porque eu não sei fazer festa nenhuma. Eu só sei patrocinar a festa. Isso eu fiz bem feito. Aí a Rose correu atrás de tudo, mandou fazer convite. E eu achei muito legal que a Rose conseguiu encontrar umas amigas da minha mãe. Gente, quando eu fiz as contas, tinha 500 anos ali reunido ali, ó. Porque uma tinha quase 100 anos, a outra tinha 90, a outra tinha 80. E eu fiquei vendo aquele encontro das amigas. Que coisa linda. Minha esposa preparou uma festa para minha mãe, que eu sou eternamente grato à minha esposa. Eu não pedi, eu não cobrei, eu só anunciei para minha mãe e ela assumiu a direção e fez com excelência, preparou hospedagem para aquele pessoal todo. A minha mãe pode morrer hoje, que ela vai morrer assim com um sonho realizado, porque era o sonho dela isso. Era o sonho dela. Mas não era a mãe dela, era minha mãe. É claro, depois a minha esposa preparou uma grande festa para a mãe dela também. Agora, preste atenção, honra. Quando nós não tínhamos uma vida como nós temos hoje, com um pouquinho mais de condição, era um tempo muito difícil. Meu sogro ainda era vivo. Eu sempre compartilho essa história para inspirar vocês, ou quem me ouve. Eu lembro que o meu sogro estava muito perto de morrer, porque deu muitas complicações, coração, diabetes e tal. E aí ele ficou internado e revezavam, minha esposa, as duas irmãs e a mãe, revezavam horários para ficar com ele. E aí eu lembro que estava vencendo o turno da minha esposa, e eu fui buscá-la. E nesse dia ela disse assim: Jô, espera um pouco, que eu já estou terminando aqui de arrumar meu pai. Ela tinha dado banho no pai, ela tinha colocado pijama no pai, ela tinha feito a barba do pai, já debilitado. Aí ela tinha arrumado o cabelo, e eu lembro que eu fiquei assim, encostado na janela, olhando ela cuidar com tanto carinho, com tanto amor do seu pai, já debilitado assim. E eu me lembro que ela estava passando a mão assim na cabeça do Joaquim, meu sogro, e ela estava passando um perfume no rosto, que já tinha feito a barba dele. Quando ela estava dando aqueles últimos assim retoque do pai, o Espírito Santo falou assim para mim: esta mulher será uma mulher próspera, pela forma como ela está honrando o pai nos últimos momentos da sua vida. Isso é a Bíblia. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Presta atenção, isso é sério. Se você me pergunta: Josué, qual é um dos segredos para se ter um casamento como o seu, abençoado? Eu diria: trate com honra a família do outro. E lá em casa é uma cultura
a gente não só recebe quem vai com a nossa cara, a gente recebe quem não vai com a nossa cara também. A gente recebe pessoas que não gostamos tanto quanto outras. Meu filho Douglas disse uma coisa que eu nunca tinha pensado esses dias. Você gosta? Gostar é diferente de amar. Porque você gosta do que é gostoso. Hoje lá, depois daquela costela, nós comemos um pudim de pão, né, pastor Vanderlei? Delicioso. Então eu gosto do que é gostoso. Agora eu amo pessoas que nem sempre são gostosas. Porque tem irmão chato. Tem irmã chata. Tem pessoas que não dá gosto, mas a gente ama. Porque amar é diferente de gostar. Jesus gosta, Jesus não gosta, Jesus ama. Porque eu imagino como alguns de nós não dá trabalho para Ele. Eu imagino como alguns de nós não somos complicados, mas Jesus não gosta, porque gostar é gostar do que é gostoso. Amar é amar e querer bem, mesmo quando não é gostoso. Por isso que Jesus disse, ame até os inimigos. Agora, por que Jesus manda a gente amar inimigo? Porque Jesus sempre olhou para os outros com os olhos da fé, ou seja, eu acredito na possibilidade de transformação dela. Eu acredito na possibilidade de transformação dele. Por isso que a gente ama a todos, porque a gente crê no poder de Deus para transformar a todos. Amém, queridos? Diga, amar não é gostar. Porque a gente gosta do que é gostoso. E nem sempre é gostoso. Mas a gente ama. Assim como Jesus nos amou. E nem sempre somos para Deus tão gostosos assim. Às vezes nós somos amargos, azedos e apimentados. Mas Deus nos ama. E trabalha em nós através da palavra. Para que a gente se pareça com Jesus Cristo um dia. Definitivamente. Quantos me entendem? Digam amém. Um outro erro que muitas famílias e casais cometem é não reconhecer o valor da mesa como centro das emoções do lar. Não reconhecer o valor da mesa como centro das emoções do lar. Salmo 128:3 diz, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da televisão. A roda de um tablet ou de um computador ou de um celular. A roda da tua mesa. Fizeram uma pesquisa com 3.000 famílias bem-sucedidas. Uma das marcas desta família, elas valorizam esse momento mágico, transformador, com todos sentados à mesa. Presta atenção nisso. Há uma estatística que prova. Filhos que se sentam à mesa com os pais se envolvem menos com drogas. Filhos que se sentam à mesa com os pais dão menos trabalho na escola. Filhos que se sentam à mesa com os pais se alimentam de forma mais nutridora. Filhos que se assentam à mesa com os pais são melhor discipulados. Quantas casas a mesa já não faz mais sentido? Eu trouxe como tradição dentro da nossa cultura familiar sentar à mesa. Por isso que na minha casa é proibido comer na cozinha, na sala. É proibido comer no quarto. É proibido comer lá fora. É proibido. Não. Na nossa casa acontece como acontecia na casa do meu pai. Só come quando a comida está
posta na mesa, sentam todos ao momento de oração, e aí a gente almoça. Porque mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar pedagógico. Mesa é lugar teológico. Mesa é lugar de discipulado. Mesa é lugar de encontro que faz bem. Pelo menos uma vez por semana, a família precisa se reunir em torno da mesa. Quinto erro: não colocar o sexo na agenda do casal. Não colocar o sexo na agenda do casal. Pergunto. Vamos ler primeiro um texto aqui. Vamos ler o texto. 1 Coríntios capítulo 7, verso 2. Abra sua Bíblia e leia comigo, por favor. Não coloca aqui não, irmão, agora. Não coloca aqui na tela não, que eu quero que vocês leiam na Bíblia. Entendeu? Na Bíblia. Leia na sua Bíblia aí. Entendeu? Porque você precisa guardar isso na sua Bíblia para ler em casa depois outra vez e meditar nessa palavra que está aí na sua Bíblia aí, ó, ou no computador, ou no papel, mas leia aí, 1 Coríntios capítulo 7, por favor. Mas por causa da prostituição, Paulo está falando então que sexo tem uma função preventiva. Mas por causa da prostituição, Paulo está falando de forma preventiva. Cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague a mulher. Eu gosto disso. Paulo está usando uma linguagem bem interessante. O marido pague a mulher. A devida benevolência. E da mesma sorte a mulher pague ao marido. É interessante que Paulo está falando de sexo e de prazer sexual como uma dívida. Ou seja, eu devo para minha esposa isso e a minha esposa deve para mim isso. O marido pague a mulher. Verso 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Paulo está falando de democracia. No leito de um casal cristão deve reinar o clima da mais absoluta democracia. O marido não tem poder no seu próprio corpo, a mulher, mas tem no marido, e também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. O que Paulo está dizendo? É claro, gente. O homem é o elemento que age. A mulher é o elemento que reage. Mas Paulo está dizendo que existem exceções. A mulher não precisa ser sempre a caça. Ela pode ser a caçadora também. Tem marido que faz anos esperando ser caçado, não é verdade? Mas se depender dela, dificilmente isso vai acontecer. Paulo está dizendo, o marido, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma forma, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Ou seja, quem estiver muito disposto, pode tomar iniciativa. Pode provocar o outro. Pode buscar o outro. Pode seduzir o outro. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo. O que Paulo está dizendo é jejum? Tem que ser de comum acordo? Vou jejuar 3 meses. Paulo está dizendo, isso é perigoso. Olha o que Paulo está dizendo, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos dedicar, aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incapacidade de se segurar nessa área. Incontinência.
O que Paulo está dizendo é o seguinte: primeiro, o sexo tem um aspecto preventivo. Amados, preste atenção. A Bíblia diz assim: ó, a alma farta pisa fava de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Olha que coisa interessante. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios: a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Um homem que fica longos períodos sem diálogo sexual, ele não precisa olhar para os seios de uma mulher para se excitar muitas vezes. Olha para o pé. Presta atenção. Olha o que a Bíblia está dizendo. A alma farta, a alma saciada, satisfeita, nutrida, pisa fava de mel, pô. Mas para a alma faminta, carente, longamente sem ser alimentada, até o amargo é doce. Estou lembrando da historinha que acho que foi o Silas Malafaia que me contou. Diz que 8 pastores foram pescar e precisavam de uma cozinheira. Aí tinha a irmã Maria, com 85 anos, eu acho, e cozinhava bem. Levaram a irmã Maria para cozinhar. E aí passa um dia, 2 dias, a irmã Maria preparando arroz, feijão, salada, maionese para eles e tal. Aí quando chegou assim, 7º dia, um pastor disse: pô, sabe que a irmã Maria não é feia? Os 10 se reuniram e disseram: vamos embora para casa. Os 8, né, pastor? Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Repete comigo: a alma farta pisa fava de mel, mas para a alma faminta, até a irmã Maria é uma tentação. Um dia um irmão que teve um sério problema de infidelidade me contou o seguinte: eu passei muito tempo dizendo para minha esposa: me ajuda, presta atenção, me ajuda, eu não estou legal, presta atenção. E ela: bobagem, você só pensa nisso. E ela deixando o marido 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Você só pensa nisso. E ele: ó, eu não estou legal, me ajuda. Ah, bobagem. Não deu outra. Aí depois que acontece a tragédia, aí a mulher corre atrás. Meu Deus, pastor, socorre, vai lá para o SOS. Aí a mulher emagrece, quer emagrecer 30 quilos em 30 dias. Aí o que ela não penteou o cabelo na vida, aí quer pentear todo dia no cabeleireiro, fazer chapinha, fazer não sei o quê. Aí bota aquela unha. Aí põe aquele cílio, aí maqueia, aí fica parecendo uma periguete gospel. Aí quer usar um baby doll por dia. Aí o cara fala: não, agora perdeu a graça e perdeu o sentido, porque na verdade ele está malignamente, às vezes, já envolvido. Então, eu não estou aqui justificando, eu não estou aqui racionalizando e nem justificando um pecado. Eu só estou dizendo que a gente dificulta ou facilita para o diabo, só isso. A gente dificulta
ou facilita para o diabo. Paulo está dizendo, não deis lugar ao diabo. E quando é que eu não dou lugar para o diabo? Quando eu faço bem meu papel. Então, irmã, preste atenção. Acorda. Ô, irmão, acorda. Coloca na agenda esse negócio, pô. É importante. Se não fosse importante, Paulo não escreveria esse texto, mas por causa da prostituição, porque o diabo não brinca de ser diabo e os nossos hormônios não são convertidos. Pelo contrário, tem dia que amanhecem endemoniados. Presta atenção. Isso é muito sério. Paulo disse, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido e vice-versa. Se vocês me entendem, digam amém. Esse livro aqui, como eu gostaria que vocês lessem esse livro aqui. Esse livro tem ajudado muitos casais. Esse livro tem ajudado muitos casais. É uma pena que as pessoas não investem nessa área do conhecimento. Nós precisamos conhecer um pouco, pelo menos, a anatomia do corpo um do outro. Outro dia um irmão estava procurando o clitóris da esposa no umbigo. Então, disse que uma irmã estava tendo relação sexual com o marido assim, e ele tentando fazer o fogo pegar e tal. De repente ele pensou que ela ia fazer uma declaração de amor. Ela olha assim, meu amor, a gente precisa pintar esse teto e tal. Eu falei, meu Deus, onde é que essa mulher está com a cabeça? Tem irmã que vai namorar com o marido e não entende que o homem é visual e a mulher é auditiva. Aí ela vai com aquela camiseta que veio do Brasil, com a fotografia da Dilma. Isso é broxante, gente. E eu vejo muita ignorância. Outro dia, eu tenho três médicos que são meus amigos, eles trabalham dando palestra com a gente, de vez em quando. Eles contam muita história engraçada. Diz que teve uma senhora que foi no consultório, e aí ele perguntou para ela, o marido estava esperando na antessala, ele perguntou, vocês têm orgasmo? Aí ela disse, eu vou perguntar para o meu marido. Aí ela, meu amor, a gente tem orgasmo? Aí ele disse, eu sou boba, diga para o doutor que o nosso convênio médico é Unimed. Percebe? Lição de casa, adquire esse livro, deixe ao lado da cama e vai lendo aos poucos com o seu cônjuge. Ou leia sozinho, irmã. Ou leia sozinho, vai te ajudar muito. Coloca na sua agenda isso. Eu tenho mais 2 pontos aqui. Vocês esperam um pouquinho aí? Vocês já estão cansados já ou não? Sexto erro que muitos casais cometem. Não planejar financeiramente. Não planejar financeiramente. Olha o que a Bíblia diz em Lucas 14, 28 e 29. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Jesus está falando. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Qual é o problema aqui nos Estados Unidos? Eu venho aos Estados Unidos desde que meu filho Pedro tinha 20 dias de idade. Há 22 anos eu venho aqui ministrar. O que eu percebo nos brasileiros que vêm para cá? Muitos até ganham dinheiro,
mas eles não administram com inteligência. Não há inteligência financeira. Por que não há inteligência? Por que eu digo que não há inteligência financeira? Porque não há planejamento. Preste atenção. Aonde você quer estar financeiramente daqui a 10 anos? Aonde você quer estar financeiramente daqui a 20 anos? Aonde você quer estar financeiramente daqui a 30 anos? Quando eu tinha 22 anos de idade, eu disse para minha esposa qual era o meu planejamento, ou seja, eu disse, olha, quando eu tiver com 50 anos, eu quero ter chego aqui financeiramente. Bom, quando eu tenho um objetivo, é porque eu planejo, porque só planeja quem sabe aonde quer chegar. Quem sabe aonde quer chegar, sabe por que quer chegar. E quem sabe o porquê quer chegar, ele é estratégico, ou seja, ele tem estratégia. Ele tem estratégia. Ele tem foco. O grande problema que eu percebo é que as pessoas sabem muito pouco ou quase nada de educação financeira pessoal. Meu conselho para você: comece a estudar mais sobre educação financeira pessoal. E aí, quando eu completei 53 anos de idade, hoje eu tenho 56, quando eu completei 53 anos de idade, eu sentei para eu verificar se o que eu tinha planejado aos 22 anos eu tinha alcançado. Nós tínhamos passado em 30%. 30%. Eu planejei chegar aqui e quando nós paramos para fazer o balanço, nós tínhamos passado 30%. Eu conheço pessoas que já chegaram aos 50 anos e não construíram nada ainda. Não construíram nada ainda. Presta atenção. Me parece que lá no Brasil, tipo assim, 10% das pessoas planejam a longo prazo, mas das que planejam, 90% alcança o que foi planejado. Você está planejando sua vida? Se você não planeja o seu dia, você não planeja a sua semana. Se você não planeja a sua semana, você não planeja o seu mês. Se você não planeja o seu mês, você não planeja o seu ano. Se você não planeja o seu ano, você não planeja 10 anos. Se você não planeja 10 anos, você não planeja a sua vida. Eu já fui 3 vezes no Japão, e no Japão os japoneses planejam 100 anos para frente. 100 anos para frente. Um dia, meu filho Douglas, quando ainda era diretor do meu ministério, ele entrou na minha sala com uma agenda de 25 anos atrás, minha. E ele chegou, pai, ele usou essa expressão de jovem, que louco, meu! Você já escrevia tudo o que está acontecendo com você hoje? Isso se chama planejamento. Sonho sem data é apenas um sonho. Agora, o sonho só vira uma meta quando você coloca uma data. A gente precisa estabelecer datas para alcançar aquilo que se deseja. Eu vou lançar um curso daqui, eu acho que vai ser no dia 17, eu vou lançar um curso. E lá eu dou uma aula de educação financeira pessoal, que seria interessante você assistir. É um curso que vai ser acessível para todo mundo, então fique ligado, fique atento, adquira e assista a aula que eu ministro sobre educação financeira pessoal, economia doméstica, porque é muito importante. Vou terminar aqui agora, 7º erro que muitos casais e famílias cometem: ignorar a presença de Jesus na casa. Ignorar a presença de Jesus na casa.
A Bíblia diz em Marcos capítulo 2, verso 1 e 2, e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Ficaram sabendo que Jesus estava em casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Quantos aqui podem afirmar: Jesus está na minha casa? Levante a mão. Bem alto, bem alto, bem alto. Bem alto. Deixa eu ver aqui, bem alto assim. Jesus está na sua casa? Ok. Se eu dissesse para você que eu ficaria hospedado na sua casa 3 dias, o que você faria na sua casa para receber eu e minha esposa? Me lembro um dia que eu fui me hospedar lá em Minas Gerais. Eu e minha esposa fomos, um final de semana, ficamos hospedados na casa de um pastor, muito querido. Ele pintou a casa para nos receber. Ele trocou as fronhas dos travesseiros, porque eram novas, e eu percebi que o lençol era novo e o cobertor era novo. E eu percebi que o banheiro estava cheirando tinta também. E eu percebi que os talheres eram novos. Ele deu uma geral para nos receber. Numa outra casa em Mauá, onde ficamos hospedados, é muito legal ver, gente. Eles mudaram tudo também, capricharam. E aí eu percebi que ele levantou mais cedo o marido para lavar o quintal. E lavou o quintal. E depois ele colocou um avental e estava ajudando a esposa na cozinha. E eu achei aquilo maravilhoso. E aquele tratamento tão doce. Ô, meu amor, pega para mim. Pois não, minha fofa. Obrigado e tal. Que camaradagem, não é? Aí a esposa chamou minha esposa lá no cantinho e disse: irmã Rosa, eu estou tão feliz, porque ele nunca fez isso aqui em casa. Nunca fez isso. E é interessante que quando a gente foi embora, ela ficou assim: volta outras vezes, viu? Volta outras vezes, volta outras vezes. Como é que você afirma que Jesus está na sua casa, mas nada muda lá? Ei, psiu. Como é que eu afirmo que Jesus está na minha casa, mas não há mudança? Não há mudança. O desrespeito continua, a desonra continua, a indiferença continua, a falta de consideração continua, os gritos continuam, em alguns lares os palavrões continuam, casal fica 7 dias sem conversar. Mas que presença é essa? Que Jesus fraquinho é esse, pô? Ei, psiu. Se eu e a Rose, que somos seres humanos, mortais, falíveis, pecadores, provocou uma mudança no ambiente de uma casa, o que a presença do Deus encarnado não deveria provocar? O que a presença daquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, o que a presença dele não deveria provocar? Será que é real a presença dele em casa mesmo? Antes de orar, nós temos ali nosso material. Antes de orar com vocês, deixa eu só falar desse material rapidinho aqui. Eu já mostrei esses 2 livros que vocês podem adquirir, ok? E eu trouxe um curso aqui, ó, 8 passos para um casamento extraordinário. São 8 ministrações. Olha, é um cartãozinho assim, ó. É um cartãozinho assim. Olha que bonitinho, ó. É um cartãozinho assim. Isso daqui, gente, é um pendrive, ó, tá? É um pendrive que você abre aqui, ó. É um pendrive para você ouvir todas as aulas no seu carro. Você que vai trabalhar longe e tal, são
8 ministrações, acho que são 30 a 35 minutos para você fazer esse curso aqui. Eu falo para o homem e para a mulher sobre sexo, falo vários assuntos aqui, muito interessante, tá bom? E nós temos, quantos temos aqui? Só, temos uns, acho que 10 ou 15, e você pode dizer num preço muito acessível ali. Esse livro aqui, ó, Casamento é uma Viagem para Toda a Vida, onde eu falo um pouco sobre inteligência emocional também. A Arte da Guerra Espiritual. Olha só, Getúlio Vargas escreveu um bilhete e se suicidou. Anos depois, sua filha escreveu um bilhete e se suicidou. Recentemente, um neto escreveu um bilhete e se suicidou. Existem demônios que se instalam na árvore genealógica de uma família? Existem. Como é que você discerne esses demônios e como é que você para esse processo? Esse livro é extremamente esclarecedor. A Arte da Guerra Espiritual. Eu li esse livro do John Bevere. Esse livro, Kryptonita, é um livro... Sabe como eu me senti lendo esse livro? Eu me senti assim, ó, sempre mostro para as pessoas, quando eu li esse livro, eu me senti assim, ó. Veja só como é que eu me senti lendo esse livro. O Espírito Santo jogando luz nas áreas escuras da minha alma. Esse livro é extremamente confrontador. É um livro que todos nós deveríamos ler. Não tem como você terminar de ler esse livro e continuar sendo a mesma pessoa. Todo esse material está aqui na frente. E quando você adquire, você investe no seu crescimento pessoal. Diga para a pessoa ao lado, invista mais na sua mente do que na sua barriga. Porque senão cresce só o quê? E é um problema sério, não é verdade? Todo esse material está ali, pastor, deu ali autorização para você pagar no seu cartão de débito ou de crédito, ok? Você pode fazer isso, Deus abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Eu quero fazer uma oração agora, com a permissão do pastor, que eu sempre faço no Brasil, quando eu ministro. Quem veio aqui hoje, porque precisa de um milagre no seu casamento ou na sua família? Você está dizendo consigo mesmo durante a ministração, eu preciso de um milagre, eu entendi a palavra do Senhor, eu entendi o que eu preciso realmente fazer para que minha casa se torne um lugar de transformação. Quem precisa disso? Levante a mão assim, por favor. Eu preciso de um milagre no meu casamento, eu preciso de um milagre na minha família. Levante a mão. Você que levantou a mão, você quer vir aqui na frente para orar comigo? Pastor, eu preciso de um milagre numa área na minha família ou no meu casamento. Quero chamar a Rose para vir aqui. Nós vamos orar juntos. Nós vamos clamar ao Senhor, pedindo a Ele uma resposta, pedindo a Ele um milagre, pedindo que Ele venha através do seu Espírito e corrija o que precisa ser corrigido e faça aquilo que só Ele pode fazer. Eu creio, Deus é poderoso para fazer mais. Deus é poderoso para fazer além. Vamos orar? Senhor, nesta noite, eu compartilhei princípios da Tua palavra, valores do Teu reino, que nós possamos entender que vida próspera conjugal não é um pacote que o Senhor joga no nosso quintal, mas são princípios praticados, é obedecendo a Tua palavra, é praticando os valores do Teu reino. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa porque nem sempre nós compreendemos a importância da cultura da honra, o valor do diálogo. Muitas vezes estamos perto, mas não estamos presentes, Senhor. Sexualmente falando, quantas vezes nós não damos o valor devido e de certa forma desonramos o outro nessa área também. Pai, quantas vezes nós afirmamos que Jesus está em casa, mas nós não vivemos esta realidade, nós não vivemos esta verdade. Pai, que nós possamos voltar para os nossos lares nesta noite completamente transformados, curados, libertos, restaurados e cheios da Tua graça, do Teu amor,
Transforma-nos, transforma-nos, liberta-nos de nós mesmos, corrige aquilo que precisa ser corrigido nas nossas vidas. Nós pedimos, Pai, que seja assim, agradecidos, no nome de Jesus, amém, Senhor. Aqui na frente ainda, amanhã, eu vou estar falando de um assunto aqui, que para mim é um dos mais importantes para a família. Traga sua filha, seu filho, traga quem estiver aqui, seus amigos que você conhece, liga. Amanhã, essa palavra que eu vou trazer, eu tenho ministrado no Brasil e tem sido impactante, restauradora, transformadora. Se eu fosse você, não perderia amanhã por nada. E amanhã eu quero abençoar cada família com uma bênção que eu sempre ministro. E eu acho que você não pode perder esse momento. Dê um abraço na pessoa ao lado e diga: Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu lar. Minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor, na presença do Senhor, na presença